Oi pessoal, professora Malu, matemática, tema da aula de hoje, prismas. Então a gente vai começar a estudar uma classe de poliedros chamada de prismas. E aí o que vai interessar pra gente estudar? Área e volume. Então a gente vai começar a trabalhar com as figuras tridimensionais. Então dentro da classe dos prismas, os dois mais famosos, e que eu vou dar atenção especial na aula de hoje, é o cubo e o paralelepípedo. Então o cubo, ele é um prisma, né? Na verdade, ele é um hexaedro. Por quê? Porque ele tem 6 faces. Então qual é a particularidade do cubo? Todas as suas faces são figuras planas quadradas. Então o cubo ele é constituído por 6 quadrados, né? Então são 6 faces quadradas. O lado do cubo a gente não vai chamar mais agora de lado, a gente costuma falar aresta e a gente vai abreviar por A. Então, se é um cubo, as 3 arestas têm mesma medida: comprimento, largura e altura, tá? Então, no cubo, as 3 medidas, mesmo valor. E todo cubo também tem uma diagonal, que a gente fala que é a diagonal do cubo. Tem também a diagonal da face. Como a diagonal da face é um quadrado, é a diagonal de um quadrado, que é lado raiz de 2. E aí, no caso aqui, a aresta raiz de 2. Mas aqui a gente vai trabalhar com a diagonal do cubo. Então, vamos lá. O que eu preciso aqui para poder trabalhar com os problemas? Da área, do volume e algumas vezes a diagonal. Eu coloquei também porque pode aparecer. Então, a área. Vamos deduzir aqui. Não precisa aqui decorar, tá? Precisa. Mas dá para entender o porquê 6 aresta ao quadrado. Então, o que acontece? O quadrado, o cubo, como eu disse, ele é formado por quê? Por 6 quadrados. A área de um quadrado, o que é? Lado vezes lado. Só que agora eu tô chamando de aresta. Então, aresta vezes aresta, aresta ao quadrado, vezes 6. Porque eu tenho 6 quadrados. O volume, o que é o volume de uma figura? Vamos pensar assim, eu tenho uma caixa cúbica ou qualquer outro tipo de caixa e eu quero completar com água, eu quero enchê-la de água. O que é o volume? Então, na verdade é a capacidade. O que eu preciso para calcular esse volume? Eu preciso da área da minha base, né? E preciso da terceira dimensão, da altura. Então, se eu multiplicar esses 3 valores, eu saio com o volume. Então, o volume de um cubo vai ser o quê? Aresta vezes aresta vezes aresta. Então, é o A elevado a 3. E a diagonal, como eu disse aqui, a diagonal de uma face é a aresta raiz de 2. Se a gente aplicar Pitágoras, a gente então chega que a diagonal do cubo é a aresta raiz de 3. Então, no cubo, para eu calcular área, volume e diagonal, todas essas medidas, elas dependem de quem? Da aresta, né? Da dimensão desse cubo. Comprimento, largura e altura, que é a mesma. Outro prisma famoso é o paralelepípedo, ou também conhecido como bloco retangular, tá? Então, às vezes aparece paralelepípedo ou bloco retangular. Então, qual que é a particularidade desse prisma? É que todas as suas faces são retângulos, tá? Então agora vão ser retângulos. E também são 6 faces. Então as 6 faces agora retangulares. As dimensões, então, comprimento, largura e altura, eu tô chamando pelas letras A, B e C. E a diagonal também existe a diagonal do paralelepípedo, que eu tô chamando de D aqui. Então vamos lá. A área, por que a área então é essa fórmula? Vamos pensar aqui. Então agora eu tenho retângulos. A área de um retângulo, o que é? Base vezes altura. Só que agora eu tenho aqui retângulos com várias configurações. Então eu vou começar aqui embaixo. Esse retângulo da parte de baixo, a base dele é A e a altura seria B. Então A vezes B. Só que tem esse retângulo de baixo e tem o de cima. Então por isso que eu coloquei 2AB. Depois eu tenho um retângulo de dimensões A por C, ó. Então, seria esse retângulo da frente, só que ele também está atrás. Então, 2 vezes AC. E depois, por último, o retângulo de dimensões, aqui o da lateral, B por C. Então, B vezes C, só que tem essa lateral e aqui atrás, ou seja, 2BC. Como tem o 2 em todas as parcelas, a gente pode colocar em evidência para deixar a fórmula mais compacta. Então vai ficar 2 vezes A vezes B mais A vezes C mais B vezes C. Lembrando, A, B, C são as dimensões do meu bloco retangular. Volume, o que é volume mesmo? A área da base vezes a terceira dimensão. Minha base, A vezes B.
Terceira dimensão eu chamei de C? Então, o volume de um paralelepípedo, A vezes B vezes C. E a sua diagonal também sai por Pitágoras. Aqui eu vou omitir, mas como a gente faz para calcular essa diagonal, então, do paralelepípedo? Raiz quadrada da dimensão A ao quadrado mais a dimensão B ao quadrado mais a dimensão C ao quadrado. Então, com isso, eu saio com a diagonal do bloco retangular do paralelepípedo. Então, aqui nessa aula de hoje, a minha atenção especial foi para o cubo e para o paralelepípedo. Mas só existem esses dois tipos de prisma? Não, eu posso ter prisma de base quadrada, de base pentagonal, hexagonal, mas aí nas próximas aulas a gente vai dar atenção a esses outros prismas. Então, para a gente fixar melhor essas duas ideias, vamos aos testes. No teste da Unifesp de São Paulo, no interior de uma sala na forma de um paralelepípedo com altura h, empilham-se cubos com arestas de medidas 1, 1/3, 1/9, 1/27 e assim por diante, conforme mostra a figura. O menor valor para a altura h, se o empilhamento pudesse ser feito indefinidamente, é... Nesse teste, ele dá uma caixa, né? E dentro dessa caixa, ela é formada por vários cubos. E aí, desses cubos, o que ele fala pra gente? Que são as alturas. Então, tem lá um cubo com altura 1, depois 1/3, 1/9, 1/27. E o que ele quer saber? A menor altura para que isso vá para o infinito. Então, qual que é a ideia aqui? O que vocês têm que perceber? Qual é a sacada? Se vocês olharem essa sequência é uma PG. Então, na nossa aula de progressão geométrica, a gente já viu. O que é uma PG mesmo? É uma sequência numérica em que eu tenho, para eu descobrir o próximo termo, que multiplicar por uma razão. Então, nesse caso aqui, quem seria a minha razão? Para eu descobrir, é só pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Então, 1/3 dividido por 1, vamos fazer mentalmente, dá 1/3. Então, se a gente fizer aqui 1/3 vezes 1, dá 1/3. 1/3 vezes 1/3, 1/9. 1/9 vezes 1/3, 1/27. Então, a menor altura vai ser uma soma infinita. Então isso aqui vai cada vez mais diminuindo. E pela figura vocês podem ver, cada vez mais o cubinho vai ficando menor. Então a soma infinita de uma PG é dada pela fórmula A1 sobre 1 menos a razão. Então, eu tenho o primeiro termo dessa sequência? Tenho, que vale 1. Eu tenho a razão dessa sequência? Tenho. Então, a minha soma vai ser igual a quanto? 1 sobre 1 menos a razão, que é 1/3, ou seja, 1 dividido, tirando o mínimo aqui, vamos lá? 3 menos 1 dá 2. Então, 2/3. Como que a gente divide fração mesmo? Mantém a primeira, fração que é 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 3 sobre 2. Ou seja, 3 sobre 2. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Nesse teste do Enem, uma editora quer despachar um lote de livros, agrupados em 100 pacotes de 20 centímetros por 20 centímetros e 30 centímetros. A transportadora acondicionará esses pacotes em caixas com formato de bloco retangular, de 40 por 40 e 60 centímetros. A quantidade mínima necessária de caixas para esse envio é... Então, nesse teste, ele quer saber a quantidade de caixas que ele vai ter que enviar para a editora. Então, para isso, ele dá para a gente as dimensões do pacote. Então, o pacote dele é um bloco retangular, ele fala no enunciado, de 20 por 20 e 30. Ou seja, a gente vai calcular o volume desse pacote. Então, o volume do pacote, vou chamar aqui de VP, se é um bloco retangular, 20 vezes 20 vezes 30, eu vou ficar com 12.000 centímetros cúbicos. Depois, eu preciso então também saber o volume da caixa que vai acontecer esse transporte. Então, o volume da caixa, 40 vezes 40 vezes 60, eu vou ficar com 96.000 centímetros cúbicos. Aí, o que ele fala também pra gente no enunciado? Quantos pacotes são? São 100. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar esse volume aqui, multiplicar por 100, 12.000 vezes 100, então é só 12.000 e acrescentar 2 zeros vezes 100. Então, aqui eu vou ter 1.200.000. Então, para saber a quantidade de caixas, é só a gente pegar esse valor
que a gente acabou de descobrir aqui, e dividir pelo volume da caixa. O volume da caixa de quanto que é? 96 mil. Ou seja, qual vai ser a quantidade de caixas que eu preciso? Eu preciso de 12,5, mas se vocês olharem as alternativas, ele quer a quantidade mínima. Então, 12,5 já passou de 12. Então, a que melhor se encaixa aí é a alternativa C, onde ele coloca 13 caixas, é a quantidade que eu preciso para enviar para a editora. Espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima. Forte abraço. Tchau!